Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Patrícia Domingos e atuo na área da saúde há mais de 28 anos. Sou criadora da formação em biorressonância aplicada com método ressonante. Eu trabalho há mais de 10 anos com biorressonância, o teste ressonante, todos os dias da minha clínica e também na minha vida. Ao longo dessa semana, eu estou mostrando o caminho de como identificar a origem das queixas do seu paciente de maneira assertiva através do método ressonante. E antes de eu começar o conteúdo da nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer as inúmeras mensagens de carinho que eu recebi de vocês. Já são mais de 6.000 pessoas inscritas nessa nova jornada. E eu estou recebendo diversas mensagens, feedbacks incríveis, insights, que vocês tiveram na última aula. Olha só que legal esse comentário e essa mensagem que eu recebi. E na aula de hoje eu vou te mostrar os 3 pilares essenciais do método ressonante, o que você precisa para que o teste seja 100% seguro. Vamos entender a fundo, como se inicia o processo de desarmonias no nosso corpo e quais são as origens das doenças. Como conhecer as raízes dos adoecimentos. Mas antes disso, eu quero revisar com você o conteúdo da primeira aula, onde você viu como que é importante entender as bases do método ressonante, de onde que ele surgiu. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você vá lá assistir ela, tá? Assiste agora, porque até ela vai ficar disponível pouquíssimo tempo, tá bom? Então, vale a pena você assistir. Então, vamos aos pilares. Então, para ser um terapeuta ressonante, atender os seus pacientes e deixar de lado aquela insegurança no tratamento, aquele medo de errar na avaliação do paciente e conseguir de fato ajudar com assertividade o seu paciente, você, ajudar você também, sua família, se tornando uma profissional diferenciada, valorizada, que fideliza seus pacientes, que agrega valor no seu atendimento. Mas o que é preciso, O que é preciso para fazer esse teste ressonante de maneira precisa, para identificar a origem das queixas dos pacientes, identificar o que ressona ou não com o organismo dele? Bom, vamos lá. Existem 3 pilares que vamos ver hoje que são fundamentais, tá? Mas antes de entrar nesses pilares, vamos entender o que tanto queremos. Afinal de contas, quais são as origens dos adoecimentos? Quais são verdadeiramente as raízes do adoecimento? Então, há muito tempo atrás, estudiosos já tinham estudado isso, explicando essas origens com o campo elétrico das pessoas. Olha que incrível! Lá na década de 1940, o neuroanatomista Harold Burr, da Universidade Yale, estudou e mediu campos elétricos ao redor dos seres vivos e observou que a eletricidade é um dos fatores fundamentais em todos os sistemas vivos, assim como é no mundo, no mundo vivo e no mundo não vivo das coisas. Entre as várias descobertas desses pesquisadores, ele também afirmou que a mente consegue afetar e alterar o campo da própria pessoa e também de terceiros. Olha aqui novamente o poder do pensamento. O seu pensamento interfere em você e nos outros. Pensa. Então, ele observou que essas mudanças nas cargas elétricas, o que começava a afetar o organismo, estavam correlacionadas com o crescimento, sono, regeneração, luz, água, até tempestades e até mesmo com fases da lua. Olha que interessante. Mas, afinal de contas, o que consideramos doença? Você sabia que os povos, olha que legal, primitivos, encaravam a doença como ocorrência sobrenatural, como obra de algum espírito? A doença naquela época poderia ser dado pelo fato do corpo ser tomado por espíritos ou almas estranhas, como um sinal de punição por se rebelar contra imposições da época. Era uma espécie de castigo. Pensa bem, castigo. A pessoa mereceu ficar doente porque ela não obedeceu às ordens sociais na época, ela não se comportou direito. Já na antiguidade, Hipócrates foi o primeiro a eliminar essas causas naturais, tá? As doenças não eram causadas por influência de forças sobrenaturais.
e começou a tratar a doença como um fenômeno natural, sendo considerada como um desequilíbrio dos 4 elementos da natureza, da terra, da água, do ar e o fogo. Avançando um pouquinho no Renascimento, surgiu a figura de Paracelso, um estudioso de alquimia que atribuiu especial importância à composição química dos líquidos existentes no nosso corpo, imaginando que a doença era uma decorrência dos desequilíbrios químicos dos nossos sucos digestivos, que penetravam no sangue e promoviam a acidez. Bom, Pasteur, no final do século XIX, realizou estudos relativos aos germes, revelando para a gente a existência de micro-organismos e o papel deles na transmissão de moléstias, de doenças. Então, assim, se iniciou o estudo da microbiologia e da parasitologia. Mais recentemente, no século XX, apareceu a multicausalidade. Mas o que é isso? Os fatores causadores das doenças eram relacionados ao agente causador da doença, o hospedeiro e o meio ambiente. Além disso, também passa a considerar os fatores psíquicos como causadores das doenças. Finalmente, o homem então começa a ser visto como biopsicossocial. Então, entra a saúde integrativa, que vê o ser humano como um todo, fazendo a interação do ser indivíduo, do ser único, mas integrado com o ambiente, que é o terreno biológico. Então, vimos que somos seres únicos, cada um é único, mas que estamos completamente inseridos no meio que vivemos. Então, sofremos impacto desse meio, que é multifatorial. Mas como assim? Como que isso acontece? Então, baseado nos estudos de Harold e no vasto mundo da saúde integrativa, compilei as 9 origens das doenças em 9 raízes, que são a base do adoecimento. Então, anotem aí. Existem 9 principais origens das doenças. Então, vamos lá. A primeira origem é a física, que é alguma desarmonia de órgãos, ou desarmonia de glândulas, hormônios, enzimas, vitaminas, etc. Alguma disfunção física mesmo, alguma alteração do organismo, tá bom? Essa é a física. A segunda é a origem psíquica, emocional, que eu acredito ser um grande causador de adoecimentos, porque nós carregamos todas as nossas vivências, os traumas, em nosso corpo. Gente, a gente carrega até no esmalte do nosso dente, ele é um cristal de hidroxiapatita, então ele guarda a memória. Então, tudo que você viveu está registrado no corpo e no esmalte do dente. Então, na grande maioria dos casos, é de forma inconsciente, mas que direciona tudo na sua vida, suas emoções e na sua saúde física. Então, essa memória, eu vou te dar um exemplo assim comum, que acontece, tá? Por exemplo, pode ter acontecido um trauma lá na infância, por exemplo, um fato simples. Você tinha lá 4 anos e seu primo te trancou dentro do guarda-roupa. E você ficou lá em pânico, naquele lugar fechado, escuro, aquele medo ficou ali marcado em você. E por questão até de sobrevivência, seu subconsciente apaga essa memória. Mas a sensação fica em você, guiando a sua maneira de agir, as suas decisões. E assim o medo te emperra, você fica travado na vida, tá? E na saúde do corpo. E pode ter sintomas inespecíficos, então pode surgir dores, para tudo quanto é lado. Você vai em vários profissionais, faz tudo quanto é exame, não tem nada. E quando você vai fazer o teste ressonante sobre a origem dessas dores difusas, aí pode detectar a causa, que pode detectar que é emocional. O que você vê? Que você precisa trabalhar aí, na causa emocional. Não adianta ficar tomando anti-inflamatório, buscando tratamentos naturais. Você vai precisar buscar ajuda na área emocional, tá? Então direciona. Então o método ressonante nos direciona, nos mostra o caminho. Bom, vamos continuar. Já a terceira origem ambiental, influências de energias eletromagnéticas como antenas próximo às casas, eletrodomésticos, celulares, enfim, equipamentos eletrônicos em geral, tá? E as energias telúricas, que são veios de água lá do subterrâneo que emite uma radiação, que dependendo da intensidade do tempo de exposição pode ser nocivo
para todos nós. Então, energia de objeto, tá? Nós vamos ver mais para frente. Vocês viram também lá na primeira aula que estamos em constante trocas com o ambiente. Como que fica essas trocas para nossa saúde com tanta poluição eletromagnética? E energia telúrica, né, que está atrás de tantos adoecimentos, até câncer, por exemplo. Agora, a quarta origem são os agentes patogênicos, são as bactérias, parasitas, vírus, fungos, e pelo teste ressonante você identifica, por exemplo, se for, por exemplo, um vírus, você consegue identificar até qual vírus que foi, tá? Olha só o que a minha aluna descobriu. E daí eu falei, vou aplicar a biorressonância nela através da força muscular. E daí a gente fez um consultinho nela, né? E daí saiu que era intestino e fígado. Aí a gente fez detoxificação e a desparasita. E ela, logo na detoxificação, já começou a melhorar. E realmente já foi detectado ali, né? A quinta origem são os agentes tóxicos, que podem ser metais pesados, medicamentos, agrotóxicos, produtos químicos presentes na água, nos produtos em geral, tá? E etc. Também é possível detectar, por exemplo, se o seu paciente estiver com uma queixa, né? Tá lá com algum problema, e você identificar que é um metal pesado, você pode verificar qual que é o metal e testar qual que é a melhor abordagem para desintoxicar daquele metal de maneira o quê? Individualizada para o seu paciente. Agora, outra origem é o clima. Também é uma origem porque mudanças de temperatura alteram o sistema imunológico, bem como em climas secos, tá? Em climas secos, a gente fica mais carregado eletricamente, né? E, consequentemente, vai ocorrendo a despolarização das membranas celulares. Por isso que os antigos, né? Eu lembro até da minha bisavó, ela colocava uma bacia de água no quarto, né? Para aumentar a umidade. Os antigos eram bem sábios, né? Bom, a sétima origem que deve ser investigada é a qualidade do sono. Gente, dormir é fundamental. Durante o sono, todas as nossas baterias são recarregadas. Então, quem não dorme fica com o sistema orgânico e imunológico comprometido, tá? Então, por exemplo, você começa a ficar com uma alteração na tireoide, aí você fica irritada, acorda mal-humorada, claro, você não dormiu. Fica com dor de cabeça, a memória fica ruim, fica com falta de paciência, bem irritada mesmo. E mais uma infinidade de sintomas, gente. Então, dormir é fundamental e é uma das origens dos adoecimentos. A oitava é a origem alimentar. Se refere ao uso de alimentos que são incompatíveis com o organismo, mesmo que eles sejam considerados saudáveis, tá? Tem muitos alimentos que são saudáveis, mas para aquela pessoa, naquele momento, não é, né? Afinal de contas, somos seres únicos. Nem tudo que é bom para todo mundo, tá certo? E eu vejo isso quase todos os dias. Olha esse relato. Eu sempre me alimentei saudável, sempre. Mas tinha uma coisa estranha, que eu falava, gente, mas minha barriga fica estranha. Eu como algumas coisas que eram castanhas, grãos. Eu falava, isso tudo é saudável, mas eu não fico bem. Mas comia, porque era saudável, né? Sempre passei mal com feijão. Passava mal, assim, eu comia, então ficava estranho. Eu falava, gente, como assim? E aí, sempre quando eu faço a biorressonância, não dá positivo o feijão. Tem alguns alimentos que não dá. A nona é extrafísico e não tem relação nenhuma com religião. Nós vimos que estamos detectando o campo eletromagnético do organismo. Isso já foi provado por cientistas, como eu falei com você lá na nossa primeira aula. Então não tem nada a ver com religião. Aqui a origem extrafísica é considerada quando um campo eletromagnético de baixa frequência que nós não podemos detectar com nossos sentidos está interferindo em nosso campo. É mais comum do que a gente imagina. Bom, vimos as principais origens das doenças e agora estamos caminhando para os nossos pilares para fazer os testes ressonantes de maneira assertiva através do método ressonante. Mas ainda pode surgir uma dúvida aí na sua mente. Será que a biorressonância serve para mim? E eu vou te responder para quem serve, tá? Quais são os 3 tipos de pessoas que podem aprender e aplicar o método ressonante.
O primeiro tipo de pessoa é aquela que já é profissional da área da saúde e deseja agregar valor no seu atendimento, sendo assim mais reconhecida pelo seu trabalho, vendo verdadeiramente a melhora do seu paciente. E quem pode aplicar de forma legalizada no seu consultório, se tornando, né, um terapeuta ressonante. Quer dizer, você pode aplicar a biorressonância de maneira segura, gente, tudo certinho dentro da lei, mas você precisa se tornar um terapeuta. E você, se tornando um terapeuta ressonante, você pode se inscrever na ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Você vai se tornar um terapeuta credenciado, vai ter a sua carteirinha de terapeuta e você vai poder aplicar como terapeuta a biorressonância, tá? Então você pode ficar tranquilo. Agora, eu tenho diversas alunas que são fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiras, veterinárias e terapeutas, né? Já o segundo tipo de pessoa que procura o método ressonante é aquela que já é terapeuta ou deseja se tornar um terapeuta holístico profissional e que pode estar até começando assim, do absoluto zero, tá? Assim como eu comecei lá atrás. Então, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de biorressonância ou de qualquer outra terapia holística, ou mesmo nenhum conhecimento sobre esse universo energético, o método ressonante foi estruturado com passo a passo simples, tá? Tem um passo a passo bem simples, tranquilo, claro, objetivo, para que qualquer pessoa de qualquer idade ou nível de conhecimento possa entender e replicar do zero, até se tornar um terapeuta ressonante. Tanto que eu tenho alunos que são engenheiros, arquitetos, professores do lar também, contadores e até militares. Olha que legal essa mensagem que uma aluna mandou contando sobre o seu primeiro atendimento com o método ressonante. Eu fiz o atendimento dela, primeiro eu fiz a testagem, né? De acordo com a necessidade que ela trouxe, preparei todo o relatório e o que eu vi era surpresa ao ir dizendo, falando o que tinha dado na ressonância, né, na biorressonância, e ela, puxa, sabe, sempre mostrando espanto e diz, realmente é assim, eu me sinto dessa forma. E foi muito legal, porque no final ela, mas puxa, que é muito assertivo. A princípio eu estava muito preocupada, porque eu comecei a fazer os testes e não estava dando certo direitinho, mas era eu que não estava fazendo de forma correta, mas depois eu peguei a orientação aqui no grupo, começou a dar certo e dar as respostas, e eu ganhei confiança e fiz a minha primeira, cliente, paga, e foi muito, muito feliz. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que deseja ser terapeuta de si mesmo, transformar sua própria vida e daqueles que amam, sem necessariamente trabalhar com isso. O terapeuta de si mesmo atua identificando a origem das queixas dos seus familiares queridos, podendo testar tudo o que você desejar. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Qual a causa daquela sua dor de estômago, aquele enjoo chatinho, sabe? Que às vezes pode vir todo dia. Se aquele cosmético, aquele creme que você está passando no rosto, todo dia, se aquele cosmético faz bem para você ou se está te prejudicando. Qual chá é indicado você tomar quando estiver passando mal, por exemplo? Se você acorda com mal-estar, qual que é a origem desse mal-estar? Será que é a origem de algum agente patogênico? Vamos supor que você testou, é agente patogênico. Qual agente? É um vírus? Se deu vírus, qual vírus? Então, vai te direcionar e você também vai testar qual que é a melhor abordagem que você vai fazer. Quer ver outra coisa muito comum em casa também que acontece? Você tá lá com a sua mão áspera, De repente a mão vai ficando seca. Você pode testar se pode ser algum material de limpeza que você tá usando. Ou você tá lá, gente, eu sou amante da aromaterapia, adoro, Sei que muitas pessoas indicam o uso de óleos essenciais e usam em casa. Então, por exemplo, você quer usar um óleo essencial, tem muitos que têm indicações muito parecidas para a mesma queixa. Então, por exemplo, você tá lá com muita ansiedade, Tá ansiosa. E será que eu uso? Aí você fala, será que você usa o óleo de lavanda, ou de camomila, ou vetiver? Quer dizer, os três são bons para ansiedade, mas qual que você vai utilizar? Faça o teste ressonante, tá bom? Está querendo saber, por exemplo, você comprou um bolo com aquela cara maravilhosa escrito lá que não tem glúten. Será que não tem? Você pode ir lá
e testar se tem glúten ou não. Por exemplo, outro exemplo, você comprou um ômega 3, tá lá, não tem mercúrio. Testa, faça o teste ressonante e confere se tem mercúrio ou não. Então, gente, é só testar e assim vai, são muitas possibilidades, tá bom? Então, vamos aos pilares, tá? Para aplicar o método ressonante, identificando a origem das queixas dos seus pacientes de maneira assertiva e personalizar o tratamento, nós temos que estar atentos a estes 3 pilares. Então, vamos começar. O pilar número 1 é o alinhamento do terapeuta ressonante. Vimos que o seu pensamento tem frequência e que interage com o seu próprio corpo e também nos outros, né? E como o nosso objetivo é identificar qual que é a origem das queixas dos pacientes de maneira assertiva, e se o resultado deve ser preciso, e você, como terapeuta, sabendo que o seu pensamento interfere, então o que precisamos alinhar é a nossa intenção, saber da nossa responsabilidade em detectar o que é verdadeiro. Estamos em busca da verdade. Isso precisa ficar bem claro, tá? Porque afinal de contas, estamos assim do fundo do coração com a intenção de realmente ajudar o nosso paciente, ajudar a você mesmo, a mim mesmo, né? Aos nossos familiares. Então, gente, isso tem que ser feita da maneira íntegra, da maneira digna. Foi justamente nesse sentido que o Dr. David Hawkins estudou os níveis de consciência, que nos ajuda a compreender melhor. O que são os níveis de consciência? É um campo eletromagnético que você emite ao redor do seu corpo. Cada um emite um campo eletromagnético, que é o conjunto de como são os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos, a maneira que você vê a vida, tá bom? Então, todos nós, a gente tem uma média desse nível de consciência, que pode ser alterado de acordo com as circunstâncias da vida. Por exemplo, algo de ruim te acontece. Então é normal, por exemplo, você ficar triste, né? Sua frequência vai diminuir. Mas o importante é sacudir, né, a poeira e não permanecer naquela frequência. Às vezes um caso inusitado, alguma coisa, acontece no nosso dia a dia. Então a frequência cai, mas a gente volta para a nossa média, tá? Então, esses níveis de consciência foram criados pelo Dr. David Hawkins, que ele definiu uma escala que vai de 20 a 1000. Então, abaixo da escala de 200 são os sentimentos inferiores, como vergonha. Então, são pessoas, gente, que ela emana esse campo eletromagnético, ou ela emana esse sentimento de vergonha, ou de medo, ou de ira, ou de tristeza. Tem gente que está mergulhada no luto, não consegue sair. Ou no desejo, mas desejo de quê aqui? Esse desejo, estudado por Dr. David Hawkins, é o desejo único e exclusivo de dinheiro. Aquelas pessoas que não importa, quer dinheiro, tá? Ou quer poder, tem orgulho. Então, gente, a pessoa emana esse campo eletromagnético de acordo com os sentimentos, de acordo com o que ela é. Por isso que o corpo não mente, tá certo? Agora, acima de 200 já são sentimentos positivos, que são emana coragem, aceitação, razão, amor, paz, alegria, iluminação. São aquelas pessoas que querem conhecer o novo, olha aqui, que estão abertas às novidades da vida, querem melhorar, querem aprender, ajudar os outros com a melhor intenção, trabalhar com boa vontade e propósito, ajudar o outro verdadeiramente. E muito mais. Então, olha a importância desse conhecimento, até mesmo para a diferença que vai fazer na sua vida. E você vai melhorar como ser humano. Por quê? Porque você pode, a partir desse conhecimento, a gente pode melhorar esse campo vibracional. Como que a gente faz para a gente melhorar? Primeiro, através do conhecimento. Por isso que estamos aqui nessa troca. E como que é importante a gente ter a vontade de estarmos subindo ao longo de nossas vidas nessa escada dos níveis de consciência. Isso é dia após dia, tá? É o nosso dia a dia. Os sentimentos superiores, eles começam a partir do nível de 200, que é o de coragem. Então, ter coragem e disposição para aprender. Aprender o quê? O que é novo. O que a gente está fazendo aqui? Né? Enfrentar os problemas da vida. Nesse nível de 200, o poder e a verdade.
Olha que é verdade, tá? Surge pela primeira vez. Aqui a vida é desafiante, estimuladora. Nós somos capazes de lidar com oportunidades. Quem está no 200 encontra energia para aprender uma nova profissão, por exemplo. Aqui a pessoa é produtiva. Então, volta a repetir. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Estudando algo novo. Uma nova oportunidade de você conseguir realmente ver a melhora das pessoas ao seu redor, de ter segurança no seu trabalho, ser reconhecida por isso. Cada nível tem suas características, tanto os inferiores quanto os superiores. Mas nessa vida, gente, o nosso objetivo é a evolução de cada um de nós. Então, por isso a biorressonância agrega na nossa vida. Ela é simples, mas não é fácil, tá? Então, precisamos ter sempre esse compromisso com a verdade e se atentar aos pilares do método para conseguirmos realizar um teste que seja fidedigno, tá? O teste ressonante, além de detectar a origem das queixas com assertividade, ela faz com que você veja a importância do conhecimento do nível de consciência. Então, além de tudo, é uma filosofia de vida, é algo surpreendente, maravilhoso. Bom, aí eu amo isso aqui, gente. Agora nós vamos lá para o próximo pilar. O segundo pilar são os cuidados com o ambiente. Quando falo para vocês do ambiente, vimos que tudo emite um campo vibracional. Você emite um campo vibracional, o seu pensamento também. E tudo no mundo vivo e no mundo não vivo emitem um campo eletromagnético. Então precisamos estar atentos para o nosso local de trabalho, as energias tanto naturais ou artificiais que estão ali, porque podem interferir no teste. E é claro, gente, se está interferindo no teste, vai interferir na sua saúde também. Então, precisamos verificar se há presença de energia eletromagnética que pode ser emitida por equipamentos eletrônicos, por exemplo, como computador, máquinas eletrônicas que você usa, tá? O seu celular, por exemplo. Então, precisamos identificar essas energias e colocar itens de proteção. Inclusive, na próxima aula, aula 3, eu vou te ensinar a fazer esse item. E claro que você vai proteger também essa energia eletromagnética, tá certo? Lá da sua casa, você vai fazer no seu trabalho da sua casa. Então, pessoal, vocês vão poder colocar esse item que eu vou te ensinar no consultório ou na casa de vocês, então não perca de jeito nenhum a próxima aula, porque ela está muito especial, tá? Já prepara aí o seu alarme para essa sexta-feira, para você não correr o risco de não assistir a aula 3. E eu já até abro um parêntese aqui, que estou falando sobre esses cuidados para o ambiente de trabalho, para o teste ser assertivo. Mas vocês viram que uma das origens das doenças é justamente o ambiente. Então, o que você aprendeu aqui, né, você vai poder fazer já aí na sua casa e colocar lá, aprender a usar no seu quarto, no do seu filho, do seu neto. Por quê? Por que eu estou falando filhos e netos, crianças de maneira geral? Porque as crianças são até mais sensíveis a esses campos eletromagnéticos. Elas têm a calota craniana mais fina do que a dos adultos, tá bom? Bom, mas vamos retornar aqui. Outra energia que pode estar presente no ambiente é a energia telúrica, que são as radiações, correntes elétricas naturais que vêm dos veios de água do subsolo, tá? Lá do solo. Que vem também de matérias de decomposição, de fissuras de rocha. Essas energias sobem até a superfície e pode afetar os seres vivos. Para você ter uma ideia, as árvores que ficam em cima desses locais possuem troncos tortos, tá? Também copizeiro, fica nesses lugares, formigueiro também. Então, primeiro, precisamos identificar a presença da energia telúrica e você vai também aprender em detalhes lá na aula 3, na próxima aula. Então, vamos considerar, por exemplo, se sua cadeira de trabalho ou sua cama estiver bem aí, na direção dessa energia. O ideal, primeiro, seria trocar sua cadeira ou cama de lugar. Se caso não seja possível, você pode colocar um rolo de cortiça, que é um material natural isolante que você compra na internet, tá? Você vai colocar debaixo da sua cadeira, ou que seja da sua casa, que seja do trabalho, ou debaixo do seu colchão, de forma que ele ocupa toda a cama. Por quê? Porque você vai rolar na cama durante a noite, né? E ele fica ali escondidinho, não vai nem aparecer e vai fazer um bem enorme para a sua saúde. Outro fator que precisamos ficar atento é quanto aos objetos. Vocês já ouviram falar até, as paredes têm ouvidos? Ou já sentiram algum tipo de energia assim, em algum ambiente?
Você já entrou em algum lugar lindo, com a decoração assim, de muito bom gosto, mas sentiu assim, um mal-estar, uma dor de cabeça, sei lá, não sentiu bem? Então, porque, gente, a energia não tem beleza, ela simplesmente é. Então, assim também acontece nos objetos, chama reminiscência, que são as memórias, né? Mesmo a energia, o campo vibracional, por exemplo, do dono daquele objeto ou do ambiente que aquele objeto estava. Então, o objeto ele traz consigo este campo e esse campo vai fazer a troca com a energia de onde ele estiver. Então, nesse caso, quando você identificar a interferência de algum objeto, tem que retirar ele do ambiente, tá? Para você ter uma ideia, olha o caso de uma paciente que eu atendi alguns anos atrás. Bom, ela chegou lá no meu consultório e ela queixava dor de cabeça. Muitos anos com aquela dor de cabeça, já tinha vários profissionais, ninguém conseguia ajudar, tá? E ela não conseguia livrar daquela dor de cabeça, que era constante, e ela estava assim, já bem estressada, né? Ansiosa com aquela situação, e ela era uma empresária, assim, bem atuante, e aquela dor de cabeça já estava interferindo na vida dela, no trabalho dela. Bom, e eu usando o método ressonante, então, primeiro eu fui detectar qual que era a origem daquela queixa. Para resumir aqui, a origem da dor de cabeça dela era um objeto que ela usava. Esse objeto era justamente um anel. E eu perguntei sobre a história daquele anel. E ela me falou, olha, esse anel foi da minha mãe e ela me deu antes de falecer. Minha mãe sofreu muito e desde esse dia nunca mais tirei. Então esse anel trazia para ela a recordação daquele sofrimento da mãe dela. A paciente estava adoecendo. Então ela entendeu que o amor que ela sentia pela mãe não estava no anel, e sim no coração dela. Então ela retirou o anel. E depois de um mês que ela voltou no meu consultório, ela já estava assim, toda mudada, com a carinha assim, toda feliz, né? E claro, ela havia se livrado daquela dor de cabeça. Então, eu estou contando aqui para vocês um dos exemplos que eu testemunhei, mas teremos que verificar no ambiente, queremos testar se existe algum objeto que possa interferir. E como que a gente vai avaliar se algum objeto vai interferir? Então, nós vamos usar o Dual Hold, mas na próxima aula você vai aprender. E agora vamos para o terceiro pilar, o cuidado com o paciente, o que eu chamo de ser ressonante. Bom, já vou te adiantar que mesmo que o paciente não acredite no teste, não interfere, tá? Não vai interferir no teste. Não se preocupe, porque às vezes, gente, até as próprias pessoas da nossa família não acreditam, não apoiam, mas o resultado fala por si só. Você pode até testar normalmente e ele verá o resultado. Você só não pode desanimar, tá? De conhecer esse mundo maravilhoso, porque, por exemplo, o seu marido ou alguém da família não te apoia. Só vou te lembrar que você é um ser único. Você tem o seu propósito, que é ajudar os seus pacientes e os outros também. Isso é seu. E segue o fluxo, tá? Segue o fluxo que os resultados resolvem tudo. Olha esse caso aqui. Eu queria dividir aqui um atendimento meu com a biorressonância, com o meu genro, né, bastante cético. Descobrimos que ele estava com problema nos intestinos e tal, e ele comentou a respeito que já tinha procurado alguns médicos e ninguém descobria o que ele tinha. E aí, então, a gente realmente, né, os intestinos dele estavam apresentando um desequilíbrio e nós fomos para o metal pesado. E aí, no metal pesado, ele estava com arsênico. E aí, no estudo que é da biorressonância e tal, a gente descobriu que o metal arsênico, ele ocasiona hemorragia nos intestinos, né? As fezes com sangue. E aí, então, eu falei, ó, você tá com o intestino com sangue? Ele, nossa, tô, né? Porque até então não tinha falado. E aí, receitamos, então, o arsênico album. A primeira dose que ele tomou, ele já foi curado. Ele ficou muito surpreendido. E aí, ele falou, Luciana, eu não ia te contar, eu ia te contar mais pra frente, mas a primeira dose que eu tomei do arsênico album, meu intestino já melhorou. Então, ele ficou impressionado, eu também, muito mais, né? Porque nós estamos encantados com a biorressonância e eu quero muito agradecer. Nós já estamos aí atendendo bastante gente diariamente aqui, até na minha casa, até organizar melhor como vai ser. Então, devemos tomar alguns cuidados como o nosso paciente para evitar que essas energias interfiram no resultado do nosso teste. E você pode até pensar, mas e se o paciente camuflar exatamente o que está acontecendo com ele? Não tem problema, pois o corpo que vai te dar as respostas, e o corpo não mente. E você também pode pensar, mas
Será? É possível que eu cometa erros no teste? Sim, é possível. Desde que você não siga os passo a passo do método, é possível que você veja que tem algumas pessoas que não têm reprodutividade e assertividade no teste. Isso acontece porque elas não seguem esses 3 pilares que fazem parte do método ressonante. Vocês viram que compreender e respeitar, seguir esses pilares é fundamental para o seu teste ser assertivo. Mas não tem motivo para você se alarmar e ficar inseguro com isso não, tá? Porque com o meu método ressonante que eu desenvolvi, eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer um teste 100% assertivo, preparando o ambiente, você e a pessoa que será testado de forma adequada. Pronto! Nossa tríade da checagem foi realizada com sucesso. Agora é só mergulhar nesse mundo maravilhoso do método ressonante que permite muitas possibilidades. E acredite, viu? Isso não é uma vivência exclusiva minha, não. Eu escuto isso sempre das minhas alunas. Olha só que legal o que uma delas aqui me contou. Fez um atendimento utilizando a biorressonância e que a cliente ficou assim impressionada com a técnica e com a assertividade. Ela até comentou que estava assim super feliz e que foi maravilhoso. Pessoal, isso tudo estou passando aqui é apenas a base da minha formação, onde cada nível é explorado, onde eu te ensino passo a passo como aplicar a biorressonância, o teste ressonante na sua profissão, no seu dia a dia, fazendo que você tenha confiança para identificar a origem das queixas dos seus pacientes. Mas não é sobre a formação que eu quero falar agora com vocês não, tá? Mais para frente eu conto. Mas essa aqui é a nossa segunda aula, foi para eu te mostrar e você vai entender de fato como funciona o processo de adoecimento e o que você precisa para conseguir realizar o teste ressonante de maneira assertiva. Agora, na próxima aula, eu vou te ensinar como proteger você e seus pacientes de energias que podem ser prejudiciais para o resultado do seu teste, que estão presentes no ambiente, como energia eletromagnética e telúrica. E além de você detectar essas energias que atrapalham o teste e, claro, interferem na sua saúde, você também vai aprender a fazer um dos dispositivos para neutralizar. E dessa forma, você poderá realizar os testes ressonantes com segurança, identificando as origens das queixas e também conseguir conduzir a melhor escolha de tratamento para o seu paciente. E como consequência, ser uma profissional valorizada, diferenciada na sua profissão. Melhorar seus atendimentos com os pacientes, fidelizando-os, trazendo ainda mais pacientes, pois eles mesmos irão indicar. Tanto que eu tenho uma aluna que é nutricionista lá no Nordeste, que aumentou muito os pacientes dela, pois, olha você vê que legal, até outros profissionais estão indicando os pacientes deles para ela ir lá aplicar o teste ressonante. Gente, eu achei tão legal. Além disso tudo, eu vou expor todos os mitos que cercam a biorressonância e trazer uma vez por toda a verdade. Por isso estou falando para você realmente ativar agora o seu alarme para a próxima aula, que vai ser liberada sexta-feira, às 8 horas da manhã. E essa aula está muito especial e rica, viu, em conteúdos valiosos. Vai ficar também gravada por alguns dias. E se necessário, reveja essa aula e depois me conta lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook o que achou da nossa segunda aula. Prometo que vou ler todos os comentários e respondê-los. Espero vocês na próxima aula e um grande abraço.